Olá, galera do canal Falando Tudo Sobre Tudo. Eu sou a Liliane. Gostaria de pedir para você que ainda não fez, se inscrever no nosso canal, curtir nossos vídeos e deixar seu comentário. Hoje, o Falando Tudo Sobre Tudo vai falar sobre espiritualismo, tá? Eu quero falar com vocês sobre reencarnação. O que acontece com a gente depois que a gente sai do nosso corpo físico? Bem, eu quero começar sempre pedindo e lembrar vocês que eu respeito a religião de todos. Eu sei que nem todos vão concordar com o meu vídeo. Eu sei que cada religião tem a sua vertente. Mas, como eu disse lá atrás, eu sempre falo, né, nos vídeos que eu falo sobre religião, eu não posso falar sobre as outras religiões. Eu sei um pouco sobre o catolicismo, porque eu tenho formação, mas já tem uns bons anos em que eu estudo o kardecismo, porque alguma coisa me faltava no catolicismo. E exatamente assim, o que me faltava? Eu não consigo acreditar que a gente viva todos os anos que a gente tenha que viver, ou às vezes um dia. Por que às vezes um bebezinho falece? Por que às vezes a criança, bebezinho que eu digo, nasceu natimorto, ou por que ele nasceu em um dia, faleceu em meses, em anos? Por que às vezes a pessoa morre de repente? Enfim, isso ficava me faltando uma resposta, né? Como deve faltar a muitas pessoas. Por que a gente passa por algumas coisas e que outros não? Então, o catolicismo não te dá essa resposta, né? Então, eu acabei me trocando, de certa forma, a minha doutrina, né? Minha filosofia religiosa. Eu saí do catolicismo, eu nunca fui de frequentar a igreja, eu nunca fui de frequentar a missa, mas sim rezar, mas o espiritualista também reza com algumas palavras distintas, Ave Maria, Pai Nosso, enfim. A gente deve, assim como todo mundo deve, independente, né, da religião, a gente agradece todos os dias, o dia que a gente teve, mais um dia de vida, as nossas bênçãos, as nossas graças. A gente deve agradecer mais do que a gente deve pedir. Eu acho que talvez a gente peça pelos outros. Eu acho que é justo a gente pedir pelos outros, apesar de saber que no espiritualismo todos nós passamos pelas nossas expiações, pelas nossas provas, pelo que a gente se programou para que numa vida futura talvez a gente consiga vir melhor e já ter pago algumas coisas. Então, enfim, eu acredito, como eu disse que eu quero falar sobre reencarnação, eu acredito que a gente, quando morre, a gente tem o nosso mérito de ir para uma região melhor ou ir para uma região menos pior. Uma região, ou você vai para uma região ruim. Os suicidas, em regra, eles vão para uma região, realmente, como mostrou na novela Viagem, chamada de Vale dos Suicidas. Dá uma olhada aqui mais ou menos na imagem. Bem, essa imagem que eu mostrei para vocês é uma imagem meramente imaginatória, mas é claro que todo mundo que dá cabo da sua própria vida acaba pagando, né, aqueles anos, eles ficam no Vale dos Suicidas, na região dos suicidas, cumprindo aquele tempo que eles ainda teriam de vida na Terra. Então, digamos, uma pessoa com 20 anos tirou a vida. A programação dela era morrer aos 80. Então, pelo menos 60 anos ela vai passar no Vale dos Suicidas. E dificilmente ela vai conseguir sair dali antes, porque ela tinha uma programação. E aí, dependendo do mérito, depois que ela passar aquele tempo ali no Vale dos Suicidas, ela vai conseguir
ir mudando de região. Às vezes pode ser que vá para o umbral, dependendo, né? Ou que ela vá direto ser resgatada para uma região melhor. Suicídio não necessariamente é você botar a corda no pescoço, é você dar um tiro na cabeça, é você se jogar da ponte, você se jogar de um prédio. Não necessariamente só isso é encarado como suicídio. Várias outras coisas podem ser encaradas como suicídio. Por exemplo, eu tenho problema pulmonar. Eu vou fumar igual uma louca. Eu tô me suicidando. Porque se eu tenho um problema sério no pulmão, eu não posso fumar. O médico diz que eu não posso fumar. E eu vou fumar. Eu tô querendo suicídio, porque eu sei que o meu fim vai ser a morte. Eu tenho câncer. Mas eu me neguei a fazer qualquer tipo de tratamento. Descobri hoje que eu tenho um câncer inicial, mas eu me neguei a fazer qualquer tipo de tratamento. Dependendo, isso também pode ser considerado suicídio. Eu tenho um problema circulatório. Eu não quero me tratar, eu não vou no cardiologista, eu não vou no neurologista, eu não vou a lugar nenhum, eu não tomo remédio, eu não afino sangue, Isso também pode ser considerado suicídio. Ou seja, o não tratar da saúde também pode ser considerado um suicídio, tá? Mas pode ser considerado. Pode ser que o indivíduo faça isso e não seja considerado suicídio, porque o julgamento não cabe a nós, cabe a instâncias superiores. Nós não somos nada para a gente fazer esse julgamento, tá? Então, a pessoa, como ela vem com uma programação, se ela não conseguiu cumprir aquela programação, ela vai vir novamente, depois de um tempo de desenvolvimento, estudo, novo planejamento, ela volta e tenta ser feliz, ser bem-sucedido naquela missão que ela falhou naquela vida anterior. Seja por qual motivo for, não necessariamente suicídio não, tá? Você não se suicidou, você morreu de causa natural, mas você fez uma programação que você não conseguiu cumprir plenamente. E era importante que você cumprisse aquilo. Às vezes é um conflito entre pessoas que você tem que pagar. Às vezes você cria nessa vida algo que você vai ter que cumprir na próxima, né? Em regras, os nossos entes queridos, os nossos entes próximos, os nossos familiares, as nossas relações mais estreitas, são com pessoas que a gente deve ou que a gente tem uma relação de afinidade muito grande, então a gente acaba vindo naquele núcleo para que um ampare o outro e todos sejam bem-sucedidos aí na missão. Para a gente poder conseguir ser evoluído, para a gente conseguir evoluir plenamente, a gente tem que, pelo catolicismo também, pelo espiritualismo, acredito que por todas as religiões, a gente tem que primeiro tentar se manter ser o mais fiel possível ao nosso caráter, tá? Tentar ser o mais honesto, o mais correto, o mais solidário. Mas assim, não é fazer solidariedade e colocar no jornal. Você faz e fica calado. Você não precisa divulgar o que você fez. Isso não é bonito. O bonito é você fazer e se calar, né? Então assim, eu ganhei na Mega Sena e doei todo o meu prêmio para uma instituição de caridade. Bacana, mas fica calado. Não vai ter mérito nenhum, ou não vai ter tanto mérito se você tiver feito apenas para se autopromover. Então, como diz o ditado, a mão direita não precisa saber o que a esquerda faz, e vice-versa. Então, assim, a gente tem que, além de agradecer todos os dias, rezar todos os dias, pedir pelo próximo, pensar no próximo, efetivamente, não é pedir da boca para fora, não é rezar da boca para fora, é pedir perdão mesmo pelos erros que a gente cometeu, porque a gente comete erro mesmo que a gente tome conta, vigie, a gente erra, nós somos humanos, né? A gente está em prova, então a gente erra. A gente perdoar alguém que não está fazendo bem a gente, ou que não fez bem a gente. Então, eu sei que é difícil,
Mas a gente deve sempre pensar que a gente está aqui para evolução. E se a minha prova é passar acima de tudo, ok, vamos passar, mas vamos agradecer, vamos pedir perdão pelos nossos erros, vamos tentar vigiar nossos atos. Apesar de às vezes não parecer, para algumas pessoas que me conhecem, eu tento cada dia mais controlar o meu gênio, né? Porque quando a gente é muito explosivo, a gente erra sem ser racional. Então a gente tem que pedir perdão, mas a gente também tem que vigiar pelos nossos atos, né? Se eu sou explosiva, eu já estou xingando, eu já estou reclamando, eu já estou gritando, eu estou cada vez mais tentando ser uma pessoa melhor. Porque eu acho que isso vai fazer bem a mim e ao próximo, tá? Então, eu acredito que quando a gente larga o nosso corpo, quando a gente tem que ir se preparando para o dia que a gente vier a desencarnar. Claro que a gente vai deixar uma dor dos que estão próximos a gente vai sentir a dor dos que próximos a gente estão indo, independente se é tão próximo ou se é um próximo que cresceu com você, a gente pede por esses espíritos seguirem um caminho de luz, seguirem o que estiver destinados a ele, fazerem todo o estudo, todo o planejamento, para que numa próxima vida, se Deus quiser, ele vá conseguir se desenvolver para poder terminar e cumprir a tarefa dele. Ou vamos rezar e pedir para que nessa vida ele consiga isso. Mas eu não acredito que a gente esteja ileso de voltar ainda várias vezes, porque estamos muito longe de sermos seres tão evoluídos a ponto de não termos que voltar. Eu acho que aos poucos a gente vai matando as nossas pendências, mas vamos tentar não criar novas, tá? Quando a gente desencarnar, vamos rezar para que a gente tenha sido um ser correto, ao ponto de poder ir para uma colônia espiritual, ser tratado e começar o estudo para uma nova vida. Caso isso não aconteça, você acabe indo para uma região inferior, por mais que cause sofrimento, vamos também pedir lá, lembrar todos os dias de dentro de nós, pedir o perdão, semear o bem, apesar de ser difícil, pelas imagens que a gente vê de lá, e eu acredito plenamente que seja assim. E para que a gente consiga ser resgatado, assim que tivermos o merecimento para irmos para a colônia espiritual e podermos seguir adiante. Vou colocar aqui agora para vocês exatamente o umbral, não é tão diferente do vale, que a novela colocou, retratou, quanto uma colônia espiritual, o hospital em si, tá? Bem, feito isso, estejamos aonde estejamos, eu vou voltar a falar sobre o assunto, tá? É um assunto que eu gosto bastante. Eu gostaria que estejamos onde nós estejamos, que no nosso desenlace, no nosso desencarne, quando a gente conseguir se desprender, que a gente não fique preso a nada material. Vamos já nos desprendendo hoje aos bens materiais, porque a gente não leva nada com a gente, ok? Então, vamos nos desprendendo, vamos para a gente poder ir. Porque se a gente ficar preso, a gente vai ficar aqui obsediando as pessoas que estão ao nosso redor. Isso não é bacana, nem para o nosso desenvolvimento, nem para o progresso daquela pessoa que a gente está obsediando. Então, vamos no nosso desencarne, vamos dar sequência à nossa vida espiritual, para que na próxima vida a gente possa vir e reparar mais um pouquinho dos nossos erros e não criar mais erros.
ok? Eu vou falar mais uma vez sobre o assunto, mais outras vezes, mas quantas vezes, mas deixa aí o comentário de vocês e vamos falar sobre o assunto. Beijos a todos, muita luz e muita paz.